O que é engenharia genética? Sejam todos muito bem-vindos, então, a essa nova série de vídeos que vai falar desse tópico que é tão importante para o futuro e que aparentemente ninguém está falando hoje em dia, que é a engenharia genética. Se vocês têm filho pequeno, ou netos, ou querem ter filho um dia, assim como eu, essa é uma série que é muito importante para vocês entenderem como as coisas podem mudar rápido para o futuro deles. E se vocês se importam muito com eles, eu vou dizer para vocês ficarem não só até o final desse vídeo, mas até o final dessa série, para conseguir entender melhor esse mundo louco que a gente está vivendo e as coisas que podem acontecer no futuro se a gente não começar a abrir os olhos. Então ativem o sininho para ficar até o final dessa série, porque ela realmente vai ser muito importante. Então, nesse vídeo aqui, eu vou explicar um pouquinho do que é esse termo engenharia genética, explicar especificamente para vocês o que significa e um pouco da história e como chegamos até aqui. E nisso vai ter uma conexão com Darwin, dos vídeos que a gente já viu dele. E no final desse vídeo eu vou explicar quais vão ser os tópicos dos próximos vídeos, então, desse assunto. E muito importante, ninguém precisa entender de biologia para entender esses vídeos, tá? Eu vou fazer eles o mais simples para que todo mundo consiga entender. Então, o que é? Bom, a engenharia genética, que também é chamada de manipulação genética ou modificação genética, compreende então em várias técnicas de manipulação intencional do material genético, principalmente o DNA, a fim de alterar, reparar ou aprimorar uma forma ou função. E olha que interessante esse termo, aprimorar. E é por isso que eu falo tantas vezes nos vídeos da questão de melhorar a genética, tá? Então, de melhorar os seres humanos. Esse é um termo que vão me xingar por falar ele. As pessoas não gostam de falar esse termo. Mas é que eles fogem da realidade. Então, tecnicamente, é isso que eles querem fazer. Eles aceitam que tem pessoas melhores do que as outras e eles querem fazer com que as pessoas melhores fiquem no planeta. Então, que só nasçam pessoas melhores. E eu vou usar esse termo porque eu acho que ele é certo. A gente tem que usar esse termo, porque é isso que eles estão fazendo. Ao meu ver, todo mundo é igual, mas ao ver deles, não é. Então a gente tem que mostrar exatamente o que as pessoas estão fazendo com isso. Não esqueçam que seleção natural é selecionar, é pegar o melhor. Então a gente não pode cair nessa farsa da linguagem que eles mascaram a realidade que eles têm por trás numa linguagem bonitinha. A gente tem que falar as coisas como elas são, porque esse tópico é sério. Então a engenharia genética, ela só é possível graças às técnicas de recombinar o DNA. Essas técnicas elas foram desenvolvidas na segunda metade do século XX e incluem recombinações de diversas cadeias de DNA. Nos últimos anos, essas técnicas elas foram complementadas por técnicas de projetar e construir. Sim, literalmente projetar e construir novas formas de vida. E aí esse termo geralmente é chamado biologia sintética. Então a engenharia genética ela levanta uma série de questões éticas. Na engenharia genética, em plantas e animais, já existem questões éticas relacionadas à saúde do ser humano, além de toda a questão da gente estar manipulando realmente a biologia. E então quando a gente está falando de seres humanos, se nas plantas e nos animais já tem essa questão ética muito grande, imagina quando a gente fala dos seres humanos. Porque querendo ou não, é brincar de Deus. E então a maior questão agora ética na engenharia genética referente aos seres humanos é a questão de introduzir traços novos, características médicas ou traços desejados. Então, por exemplo, tu escolher então a altura, o nível desejado de QI e a probabilidade para certas doenças dos teus filhos. Então, em relação à saúde pública, a engenharia genética ela levanta uma série de questões. Em relação especificamente à saúde pública, a engenharia genética levanta questões éticas adicionais, relacionadas não apenas a possíveis consequências sociais da engenharia genética, mas também à sabedoria da manipulação genética de plantas, animais e seres humanos. Em busca dos objetivos de promoção da saúde e prevenção de doenças, as iniciativas de saúde pública tradicionalmente buscam melhorar o saneamento, garantir a disponibilidade de água limpa, mas com o desenvolvimento de técnicas de engenharia genética e o sequenciamento dos genomas de plantas e animais, incluindo humanos, o escopo de possíveis intervenções em saúde pública aumentou drasticamente, mas também as ameaças à saúde pública. Essa palavra, então, sequenciamento de genomas, é a grande palavra que eu vou usar aqui, porque é realmente a forma que a gente consegue fazer a engenharia genética funcionar. Basicamente, sequenciamento de genomas significa a leitura do nosso DNA. Então, a leitura e análise do nosso DNA.
Com a ajuda de equipamentos, então pesquisadores ou médicos conseguem sequenciar os nossos genomas, ou seja, eles pegam o nosso DNA e conseguem ler ele. E, através de pesquisas e análises com outros indivíduos, eles conseguem fazer um mapa das características que estão associadas com cada parte do DNA. Então, por exemplo, essa parte do DNA aqui está relacionada com a altura, tá? Digamos assim. Obviamente eu estou simplificando muito, mas realmente não precisa saber muito mais do que isso. Então, como é que a gente chegou aqui? Bom, eu estou baseando muito essa série de vídeos nesse livro Hacking Darwin, tá? Só que eu não indico ele muito para as pessoas, porque tem que tomar muito cuidado com a linguagem dele, tá? Ele usa certas pegadinhas para fazer, então, propaganda disso como se fosse uma coisa boa. Mas eu acho que é um livro muito interessante para saber o que está acontecendo. Então, o que ele fala nesse livro? Ele fala o seguinte, que antes as pessoas simplesmente acreditavam que Deus pegou o dedinho dele e fez todas as espécies do mundo. E que em 1859, o grande Charles Darwin trouxe a razão ao mundo e conseguiu convencer todo mundo, então, de que a seleção natural é o que estava por trás da evolução das espécies. Se vocês não viram a série de Darwin, é muito importante ver, e é por isso que eu fiz essa série antes de começar com a engenharia genética, para vocês entenderem qual é o que está por trás disso tudo. Então hoje a maioria dos cientistas concorda que os primeiros organismos unicelulares surgiram 3,8 bilhões de anos atrás. Cerca de 540 milhões de anos atrás, as mutações entre os organismos dispararam, explodindo em diversos ecossistemas de plantas e animais. Nossa espécie, Homo sapiens, surgiu cerca de 300 mil anos atrás. Os traços humanos têm sido vantajosos. Então, assim que Darwin conseguiu convencer as pessoas a entrar no mundinho dele e a acreditar e ter fé na teoria da evolução dele, então todo mundo começou a cair também nas consequências disso. E uma das grandes consequências que a gente viu é o movimento da eugenia, que eu já mostrei no vídeo Darwin era racista, que é extremamente consistente e retirável do pensamento de Charles Darwin. Então o movimento da eugenia já causou mais de 2.800 pessoas a serem esterilizadas aqui no Canadá, mais de 64 mil nos Estados Unidos, e também era a ideia que estava por trás do Hitler, na Alemanha nazista. E esse termo pegou um nome muito feio, todo mundo odeia o movimento da eugenia, e hoje a gente conhece o movimento da eugenia por um nome diferente, engenharia genética. Já que pegou uma fama muito ruim, eles decidiram vamos trocar de nome e embutir tecnologias, ou seja, o que torna mais perigoso ainda, e chamar de um nome diferente para mascarar a mesma ideia. Então, além de Charles Darwin, o frade agostiniano Gregor Mendel descobriu que as características de uma planta são formadas por pares de genes herdados de cada planta-mãe. Mendel postulou que os traços individuais são transmitidos independentemente de outros traços. Nos casos em que os dois genes em um par são diferentes, um gene sempre será dominante. Isso significa que os genes de uma prole são herdados como unidades distintas, em vez de serem uma mistura perfeita da composição genética de seus pais. Então, juntas, a teoria de Darwin e de Mendel fizeram as bases da biologia moderna. Foi descoberto, então, que nosso código genético é composto pelo DNA, que são pares de moléculas em uma sequência que forma uma dupla hélice. Então, existem 4 tipos de nucleotídeos, ou moléculas de DNA, comumente conhecidos por sua primeira letra, G, A, T ou C. Cada par de nucleotídeos contém uma molécula herdada da nossa mãe e outra do nosso pai. A sequência na qual essas moléculas são unidas forma unidades únicas de código genético, conhecidas como gene. Geralmente formadas por conjuntos de 23 pares e bases, ou pares nucleotídeos, os genes contêm instruções para que nossas células produzam proteínas, os blocos de construção do nosso corpo. Essas instruções determinam tudo, desde a cor dos nossos olhos até a forma como nossa pele é produzida. No total, os humanos têm aproximadamente 21 mil genes e 3,2 bilhões de pares de bases. Então, com a descoberta do código genético, os cientistas descobriram qual é a língua que programa o nosso corpo. Então, se a gente for ver com uma analogia com um computador, o nosso corpo é um computador que é feito de código, ou seja, de um código genético, que é o nosso DNA. E claro que isso também vem de um esforço de desumanizar os humanos. Então falar como se a gente fosse simplesmente uma máquina. Mas a gente não é 100% feito de código. A gente sabe claramente que tem mais influências além da nossa biologia em nós. Como, por exemplo, como tu cresce, como tu é criado, esse tipo de coisa. Mas, sabendo que parte da nossa individualidade é feita através da biologia, ou seja, do nosso código genético, e que esse código genético é uma língua, ou seja, que nós temos um código dentro de nós, se tu aprende a ler essa língua, se tu aprende a decifrar esse código, tu consegue manipular, então,
esse código e, consequentemente, nós. E assim, num futuro não tão distante, nós vamos acabar concebendo filhos em um laboratório, onde a gente vai conseguir prever o QI, onde a gente vai conseguir prever a altura e vários traços, a gente vai conseguir prever tudo. Ou seja, a gente vai estar ali brincando de Deus, escolhendo como é que o nosso filhinho vai nascer. Então, é muito importante ver que algumas pessoas acham isso maravilhoso. E, ao meu ver, algumas pessoas com um pouquinho mais de noção sabem que isso é perigoso e até mesmo doentio. E por isso a gente vai ter, então, 4 vídeos mais que eu vou falar especificamente sobre os tópicos mais importantes dentro da engenharia genética, para vocês conseguirem saber como lidar com esses problemas que vão vindo no futuro, com essas novas tecnologias que vão surgindo no futuro, essas coisas novas. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre as principais técnicas de engenharia genética e, consequentemente, quem é que está financiando isso. Quais são os grupos interessados nisso? Ou seja, por que tem tanto dinheiro nessa indústria e quem é que está interessado em desenvolver essa tecnologia? O terceiro vídeo vai ser sobre o fim do sexo como forma de conceber filhos. E eu vou discutir então a questão do que a engenharia genética vai nos possibilitar fazer e qual é a questão da natureza. Então, onde é que a natureza humana se encaixa nessa questão? Tá? O quarto vídeo vai ser então sobre as relações de poder que estão envolvidas na engenharia genética. E nisso eu vou destacar então qual é o preço oculto que todos que aceitarem a engenharia genética. Então, qual é o preço que as pessoas vão ter que pagar sem saber, sem se dar conta, por aceitar então a engenharia genética como uma coisa maravilhosa. E no quinto vídeo, esse vai ser o vídeo mais importante de todos, eu vou ensinar para vocês como detectar quando estiver realmente pronto para ser implantado na sociedade, como é que eles vão implantar a engenharia genética na sociedade, como é que eles vão fazer a gente engolir isso. Então eu vou ensinar para vocês perceberem quando isso estiver realmente acontecendo. E no mesmo vídeo, então, para terminar essa série, eu vou mostrar para vocês como prevenir isso, caso vocês não queiram fazer parte dessa história toda. Então é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem aqui para ver os próximos vídeos. Não esqueçam então de ligar o sininho para vocês receberem a notificação dos próximos vídeos dessa série. E vamos prestar muita atenção, vamos pensar bastante. Eu não quero dar a minha opinião aqui, eu não quero que vocês me sigam, eu quero mostrar para vocês os fatos e o que está acontecendo e para vocês tomarem as medidas que vocês quiserem. Então, se vocês estiverem felizes com essas tecnologias, sejam felizes. E se vocês não tiverem, eu quero mostrar para vocês que existe sim uma saída, tá bom? Então, até o próximo vídeo e um grande abraço a todos.